Bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro de reflexões bíblicas. Hoje nós vamos convidar o professor Jung a refletir conosco Lucas, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Ficou aqui com um nome já provocativo, sem conversões, transformações, todos vamos ao caminho da destruição e da morte. Mas sim, nós estamos falando de uma passagem bíblica que a gente conhece como a história da figueira. Antes de fazer a leitura do texto, já vou pedir para você que não guarde seu comentário para você. Escreva seu comentário embaixo aí do nosso vídeo, onde você está assistindo, porque nos serve de feedback. A gente lê, reflete e, por vezes, responde também nos nossos vídeos. Aproveita e se inscreve no nosso canal. A gente agradece todo mundo que nos ajuda a que essas reflexões alcancem a mais pessoas. Vamos lá. Lucas 13, de 1 a 9. Na minha tradução, o texto é o seguinte: Nesse tempo, chegaram algumas pessoas levando notícias a Jesus sobre os galileus que Pilatos tinha matado, enquanto ofereciam sacrifícios. Jesus respondeu-lhes: Pensam vocês que esses galileus, por terem sofrido tal sorte, eram mais pecadores do que todos os outros galileus? De modo algum, lhes digo eu. E se vocês não se converterem, vão morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu em cima deles, pensam vocês que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? De modo algum lhes digo eu. E se vocês não se converterem, vão morrer todos do mesmo modo. Então Jesus contou essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada no meio da vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao agricultor: Olhe, faz hoje 3 anos que venho buscar figos nessa figueira e não encontro nada. Corte-a. Ela só fica esgotando a terra. Mas o agricultor respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda esse ano. Vou cavar em volta dela e pôr adubo. Quem sabe no futuro ela dará fruto. Se não der, então a cortarás. Jung passa de uma discussão sobre fatos históricos do cotidiano, um assassinato, né, promovido por Pilatos naquela ocasião, para a parábola da figueira. É um converte ou morre? Como que a gente pode interpretar isso? Vamos lá. Primeira coisa, né? Quer dizer, o que Jesus faz, e eu gosto de fazer, quer dizer, eu aprendi com Jesus, vamos dizer assim, você pega os fatos, vê a interpretação que o povo faz sobre esses fatos, e Jesus usa uma outra teologia do povo, ou dos fariseus, ou do templo, pessoal do templo, e interpreta. E ao interpretar, ele usa figuras metafóricas da vida. Então, por exemplo, aqui da figueira. Então, acho que isso é. Então, essa metáfora da figueira é uma chave para entender como é que a gente tem que entender a história, os acontecimentos. Ponto. Tudo bem? Eu acho que essa é a chave, né? Essa coisa que sempre eu falo muito, né? Que é assim, a chave do texto que aparece é o final. É a chave que nos dá. Segundo, a tua tradução que você usou com a morte, tá? Não é melhor. Eu estou agora com a Bíblia do CNBB, mas eu fui checar com todos em grego, e todos, ou quase todos, usa literalmente misturar. Tá, a palavra direta, assim, literal, é Pilatos matou os galileus e, vamos dizer, e misturou seu sangue com o sangue do sacrifício. Por que é importante resgatar essa coisa do misturar? Tá? Isso é uma questão fundamental. Então, para começar, a gente precisa dizer, por que o Pilatos, que é um governador romano, que está lá na função de defender os interesses do Império Romano, que é cobrar impostos e manter a colônia.
Por que o Pilatos entra na discussão de matar Galileus? O Galileus, nesse caso, além de que Galileia era uma região dos mais guerrilheiros, ou na linguagem de hoje, mais terroristas, porque eles não aceitavam a ocupação romana, porque não, isso é nosso povo, isso é terra dada por Deus. O pessoal de Jerusalém, do templo, eles negociavam porque tinham interesses, eram ricos, tinham propriedades e tal. Então, eles continuavam bem e acumulando riqueza sob a ordem romana. Os galileus da periferia, o que a gente tem a ganhar com isso? Nada, vamos para a guerra. Ou quase, né? Muita gente fazia isso. Então, daí que o pessoal, Jesus, que é galileu, tá vendo? Esse é mais um daqueles que vão morrer na cruz, etc. Então, essa coisa. Então, Pilatos matou, de acordo com Lucas e essa história, esses galileus porque eram considerados terroristas ou bandoleiros que roubavam dinheiro, tipo Rubem Alves, Robin Hood. Robin Hood, nossa. Você pega dos ricos e dá para os pobres. Tá. Agora aí vem misturar o sangue com os sacrifícios que ofereciam. Então, o que Jesus está fazendo? Isso não é uma narrativa descritiva, isso é uma narrativa teológica. Por quê? De fato, não se mistura. Porque uma das coisas fundamentais da religião, baseada na ideia do sagrado e do sacrifício, é o processo da purificação. Você sacrifica as coisas de Deus para purificar. E para purificar, você separa os bons e os maus. Daí que você mata, aí em Israel, não mata a gente, mata só animais e oferece isso como uma forma de oferenda, como sacrifício que vem com sangue para purificar, para melhorar o poder, o sorte do país. Então, dizer que misturar sangue humano do animal, ou seja, e ainda mais sangue de impuro, pecador, para oferecer sacrifício no templo, isso é heresia da heresia, esse sacrilégio. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, sacrifício não chega a Deus. Vocês não pensam que mandar sacrifício, levar dinheiro, que o povo tinha que levar dinheiro, né? Ou bens que ia ser vendido depois, é assim, para que Deus resolva o nosso problema? Não, Deus não trabalha assim. Então, nesse sentido, esse é um dos grandes problemas também do mundo de hoje, de achar que você vai na igreja para oferecer sacrifícios e que Deus vai dar dinheiro, vai purificar seus problemas, resolver os problemas. Não. Então, Jesus diz, olha, isso aqui não funciona. Isso não é de Deus, isso é do idolatria do Império Romano e do templo. Ponto. Aí vem a segunda parte. Aí vem a interpretação de Jesus. Aí Jesus dá uma resposta de uma situação que não tem pergunta. Que Lucas começa a falar, olha, o povo trouxe essa história. E aí Jesus diz, e eles responderam. Então, na verdade, o que Lucas está fazendo é colocando rapidamente, resumiu, diz, ó, o povo pensa que, e pergunta para Jesus, é verdade que esses caras que morreram porque eram pecadores? Isso é muito comum nos dias de hoje também. Né? As pessoas morrem, não, morreu porque Deus. Não, ele era pobre porque era bandido. Portanto, merece. Não, fulano morreu, o filho morreu. Não, porque não, Deus sabe o que faz. Algum pecado eu tenho. Essa é a resposta e a explicação mais fácil. Isso é do tipo, como eu não sou pecador, eu não vou ter problema. Como eu vou na igreja, meu filho não vai ter problema. Aí o Jesus diz o quê? Você pensam que esse pessoal que foi morto, porque era rebelião, tinha rebelião, ou estava contra romanos,
eles foram mortos porque eram pecadores, e vocês, porque não acham que não são pecadores, porque oferecem sacrifícios, não vai ter problema? Nada disso. Não é assim que funciona a história. Essa é a grande chave. Daí diz assim, o único jeito de que não haja esse sofrimento não é oferecendo sacrifícios a Deus no templo. Nós vamos resolver isso quando a gente sair da situação da injustiça para a justiça. Do Império Romano, da guerra, com pseudo-paz romana, com paz de verdade do reino de Deus. Então, nós só vamos ter essa situação de tranquilidade, onde as pessoas são mortas sem mais, sem menos, né? Nesse filme sobre Estou Aqui, Ainda Estou, coisa assim, Estou aqui. Ainda Estou Aqui. Isso, assim, uma família que estava bem, de repente, pum, chega o exército, ou chega os romanos, no caso de Jesus, ou do DOPS, né, do São Paulo, e a vida entra num caos. Isso não, isso é porque eram bandidos, porque conosco não, Jesus não é assim que funciona. Então, a única forma de você ter paz, isso é você entrar na conversão. O que é? Deixar de sair da idolatria e ir na direção do reino de Deus, da justiça e paz e misericórdia. Essa é a grande questão. Aí eu penso, não, mas isso é só na Galileia. Por que em Jerusalém? Não, Deus está conosco. Aí Jesus falou, não, lembra? O pessoal lá da torre de Siloé, que era lugar sagrado, importante, pum, isso. Porque eram pecadores? Não. Então, sempre essa teologia culpabilizar o que acontece para dizer que nós não teremos problema desde que a gente aceite essas obediências às leis religiosas. E aí termina essa história. Mas então, como é que vai ser o futuro? A situação está um caos. Então Jesus oferece uma chave de leitura a partir da vida cotidiana das pessoas. Não vem com teologia, porque Deus, a metafísica. Não. E se imaginam um senhor, o dono da terra, diz, olha, não está funcionando, vamos acabar com isso. Diz, não. Então, essa situação, olha, a situação está um caos, não vai ter, então vamos pedir para Deus, venha e apaga tudo. Teve discípulos que falaram com Jesus, vou pedir para Deus mandar o fogo do céu, acaba com tudo, bum, revolução automática. Não. Aí Jesus, não é assim que funciona. Aí vem um profeta, faz o papel de profeta, Deus, nos dá um tempo, a gente vai trabalhar, vai tentar ajudar a converter o povo, mudar a situação de novo. Isto é, a situação está difícil, mas é possível mudar. A ideia da teologia tradicional, não, Deus já definiu. Não, Deus não definiu nada. Tudo está mal porque pode mudar rapidamente. Não, porque a situação, o problema é causado pelos problemas nossos, a forma como a sociedade está funcionando. Mas é possível, e aí é esperança. Deus vai ainda dar um tempo para nós tentar melhorar. Então, essa é uma grande teologia da história, que a gente trata isso no estudo da teologia, sobre como é que a história funciona, como é que a gente tem que pensar a perspectiva do futuro. Fala aí, Alan. Bem, pequeno comentário rapidamente. Então, dá para entender que se as pessoas pensam que, de certa forma, a morte é alguma forma de fazer justiça, né, seja no caso do Pilatos ou de outros, o que Jesus propõe pensar é que, na verdade, a morte ela não é uma forma de justiça, né? Ela é fruto da injustiça. Uhum. E aí, com a parábola da figueira, frente a um cenário onde tem a realidade da morte cotidiana como fruto da injustiça, a gente tem a ideia de que a história está ruim, mas é possível fazer alguma coisa, é possível mudar.
Isso. E aí, por isso que o nosso tema aqui não é ou converte ou morre, não é uma ameaça de morte, mas é um convite a gente converte, transforma, caso contrário, a gente caminha para a destruição e a morte. E aqui a gente, assim, no texto de Jesus não tem problema de crise ambiental. Não era um tema. Hoje, aí a gente inclui. Então, além das injustiças do capitalismo, do autoritarismo, do racismo, etc., também temos dentro uma coisa gravíssima, que é a crise ambiental. Né? Que aí na crise ambiental, não, nós vamos estar fortes, igual os americanos agora, o governo dos Estados Unidos, não vamos acabar com toda a legislação de regulamentação do meio ambiente, porque nós somos liberdade, e aqui Israel, aqui é o Deus, país escolhido por Deus, não vai dizer, não há muralha, pode ter muralha para expulsar os imigrantes. Mas crise ambiental não tem um mural que dá conta. Bem, então a gente aplica de novo. A história tá ruim, tá precisando cavar em volta, pôr um adubo para ver se muda alguma coisa, se tem conversão. Júnior, Isso aí. Obrigado pela reflexão dessa semana. Gente, até a próxima. Se inscreve aí no nosso canal e ajuda a divulgar esses nossos vídeos. Um abraço. E tchau, tchau. dá o like aí pro povo aí, para ajudar a divulgar. Isso.